Desde então, modifiquei minha ideia de ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se ao meu espírito para sempre. Com ela, aprendi que dominar o dinheiro e aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidade e distribuindo bom ânimo, é obra do homem espiritualizado, mas, deixar-se dominar pelo ouro, na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando direitos de outrem e valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional, em prejuízo da consciência, é obra do homem vulgar, escravizado aos gênios perversos da tirania. 33 A dissertação inacabada. Depois de certa pregação de Jesus, em Cafarnaum, encontrou o Mestre, em casa de Pedro, 4 cavalheiros de luzente aspecto, a lhe aguardarem a palavra. Vinham de longe, explicaram atenciosos. Judeus prestigiosos da Fenícia, moravam em Sidom. Já haviam bebido a cultura egípcia e grega, tanto quanto a filosofia dos persas e babilônios. O anúncio da boa nova chegara-lhes aos ouvidos. Desejavam servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam o Deus único e pretendia consagrar-lhe a vida. De quando em quando, os recém-chegados retificavam as dobras das irrepreensíveis túnicas de linho alvo ou acentuavam, de leve, o apuro das sandálias. O Senhor ouviu-lhes as informações com admirável benevolência. Cada qual falou, por sua vez, comentando as angústias do problema social na poderosa cidade de que provinham e, após encarecerem a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram, curiosos, a palavra do Cristo, que lhes afirmou, bondoso. Está escrito: amarás o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Eu, porém, acrescento, fugi igualmente à idolatria de vossos próprios desejos, aniquila-e o exclusivismo e não vos entronizeis na mentira, porque estaríeis lesando a sublime divindade. Recomenda Moisés. Não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão, esclareçou-vos, contudo, que ninguém deve menoscabar o nome do próximo na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. Determina o decálogo, santificarás o dia de sábado, exorto-vos, entretanto, a não converter de semelhante artigo em escorra da ociosidade sistemática. Respeitando a pauta necessária da natureza, não a transformeis em hosanas a preguiça dissolvente. Manda o texto antigo, venera teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos, todavia, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem, olvidando-se no bem geral as fronteiras de raça, família, cor e religião, compreendendo-se que acima dos limites impostos pelo sangue, na terra, prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Reza a lei do passado, não matarás, eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque, um dia, responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Pede o Venerável Testamento, não cometerás adultério, asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de caminhar retamente. Aconselha o grande legislador, não furtarás, digo-vos, contudo que não se deve roubar, não somente objetos valiosos e valores em dinheiro, mas também não nos cabe furtar o tempo do Senhor, nem distrair os minutos dos servos aplicados de suas obras. Consta na velha aliança, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, declarou-vos, porém, que é imprescindível guardar boa vontade e amor no coração, irradiando-os em pensamento. Assinala a revelação antiga,
não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu, porém, vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos sem descanso, inacessíveis à peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito e da discórdia, portadores que são de veneno e treva para o espírito. Fez o mestre pequeno intervalo na prelação, reparando que os visitantes da Fenícia se mantinham pálidos e confundidos. Nesse ínterim, a sogra de Pedro reclamou-lhe a presença num quarto próximo, e Jesus, rogando ligeira licença, prometeu prosseguir nos ensinamentos novos, por mais alguns instantes. Todavia, em voltando pressuroso aos ouvintes, debalde procurou os consulentes, movimentado os olhos ternos e lúcidos. Na sala silenciosa não havia ninguém. 34 Filha rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras e almas desprevenidas costumam cair, desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar ironicamente, replicava. Ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disto, sou dona de minha vontade, faço o que entendo. Sim, Emilinha, tornava a mãe paciente, sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você, presentemente, não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto dos filhos. Porque teima em sofrer? Exclamava a interlocutora, cortando-lhe a palavra, estamos na época de aniquilamento do passadismo. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava, rebelde, não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva, com 3 filhas solteiras, desvelava-se, carinhosa, para que lhes não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuadamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacildá, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava-a rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava ao prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os modos, ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida, se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Ora, mamãe, dizia, sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia. Já não fala senão em assuntos de religião. Ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela, mais tarde, não venha a sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando, enfática, as revistas científicas que costumava compulsar, por vaidade, concluía presunçosamente. Não passamos de experiência biológica da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva, a princípio, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras.
E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova, além do túmulo. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras. Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Anos correram, quando Dona Matilde deliberou voltar à esfera carnal, em continuação do seu plano de serviço redentor. A filha penitente ficaria, doravante, sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível e, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. E, ali, na paisagem tenebrosa, ante os padecimentos da ingrata, a nobre criatura intercedeu, fervorosa, empenhando o coração. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez. Indescritível o contentamento de ambas. Beijaram-se com júbilo das profundas ansiedades, longamente reprimidas. Após confortar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização. Regressaria à terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia respeito. Emilinha ouviu, inquieta, e considerou. Mamãe, a senhora me aceitaria, de novo, ao seu lado. Como não, minha filha? Replicou a entidade amorosa, se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de ouro tempo. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora, beijando-a, carinhosa. Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Cumprimentou Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe arrojava aos pés, rogando, comovida. Emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra, em companhia de minha mãe. Regressará ele aos círculos da carne e, se concordardes, podereis segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço, até que ela me possa receber, novamente, nos braços maternais. Pelo amor de Deus, permite a minha volta. A sábia entidade contemplou-a, fraternalmente, e falou. No momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar, por alguns anos, os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem, por enquanto, a vida em zona menos pesada que esta. No entanto, mais tarde, poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos ao céu e exclamou. Graças a Deus! O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou. Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem, agora, a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo, como criada humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. 35 Nas palavras do caminho. Conta-se que Tiago, o velho apóstolo que permaneceu em Jerusalém, demandava Betânia, junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada, repentinamente, a figura do Iscariotes. Contemplando um pomar vizinho, Tiago comentou, em resposta às observações do companheiro. Este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo, as lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante os seus avisos.
Judas vinha à frente de oficiais e de soldado que empunhavam lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite, porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar nos ensinamentos, a doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando, desde então, o nosso martírio. Que insolência! Que homem caviloso esse Judas terrível! Replicou Matias, inflamado no zelo apostólico, dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso? Será Judas, para sempre, a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque, para mim, não existem palavras que o escusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o Mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados, nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Como se abalançou a semelhante absurdo? Indagou o interlocutor, tudo lhe dera o Senhor, em bênçãos eternas. Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, tornou Tiago, em voz firme. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato de traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz. João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Depois de ligeira pausa, indagou, chegou a vê-lo antes da morte. Não, replicou Tiago, de maneira significativa, e não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse ante os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia aos infernos, como desceu, envolvido em trevas densas. Era um perverso gênio das potências inferiores. E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias, curioso, porventura lhe aprovaram a conduta satânica. Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe o impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias retarguiu: também vejo. Banhado, agora, em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos, a caminho de Emaús, ajoelhou-se reverente, e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou, por instantes, ao lado dos companheiros. Contemplou-os, compassivamente, como mestre afetuoso junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fichá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Não, Tiago, respondeu o Cristo, doce e firmemente, não vou agora, sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária, em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade, e, tomando os pergaminhos onde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou, em lágrimas, suas famosas considerações sobre a língua humana. 36 O adversário invisível.
À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo, em silêncio. Eu, dizia Pedro sob impressão forte, surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia, cruel, sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam, estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr, sem detença, e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes, um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira. O apostolo fixou um gesto significativo e acentuou. No entanto, tive receio de entrar na questão, que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condói da infeliz, que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara e, num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que se apoiasse, mas, recordei, de súbito, que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu, que contou, espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o gemer sob 2 figueiras farfalhudas, durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue e porejar-lhe da túnica, mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem, ao lado dele, que seria de mim? Calando-se Bartolomeu, falou Filipe. Comigo, os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim, ansiosamente. Contemplavam-me, simples e confiantes, todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos, em toda parte do mundo, rodados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou, breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros, Tiago sentiu medo da reprovação alheia, Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou, Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu. Quando o tempo e a dor difundirem, entre os homens, a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho, na direção do mar. 37 Natal simbólico. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo, sem o homem reformado.
Jamais conheceremos povos cristãos, sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras verem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes, o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre, não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germen do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador, no recesso d'alma, para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germens de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa, desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade, antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque, desde cedo, com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se, então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos, ansiosos, a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou:
Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. 38 Os estranhos credores. Poucas vezes, tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acende a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe a palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvi-a dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera, em si mesma, as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação, num impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos, de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne, numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos, através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me, carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais, entretanto, fracassei, de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação, para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se, afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo, assim, relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos, e, dos espíritos amados que me foram pais e filhos, em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo.
Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais qual trapo inútil, embora consciente, descida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou, carinhosamente, o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superara os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre, jubilosa. Que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo-me a súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma, dentro de algum tempo, nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me, desde cedo, em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas e, porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra época, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não mo permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo-os enjeitasse, contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas, ao meu olhar, todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro, o leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo, por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada e, com as bênçãos divinas, pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava a nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro.
Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação, e tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas, por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Poucas vezes, tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acende a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvi-a dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera, em si mesma, as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e enlevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê de seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação, num impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos, de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne, numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas, sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do momento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos, através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me, carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais, entretanto, fracassei, de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação, para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se, afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo, assim, relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados.
Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos, e, dos espíritos amados que me foram pais e filhos, em várias estações evolutivas, não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais qual trapo inútil, embora consciente, vestida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou, carinhosamente, o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superara os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre, jubilosa. Que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A presença amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo-me a súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma, dentro de algum tempo, nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. Vi-me, desde cedo, em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas e, porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra época, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não mo permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez, a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo os enjeitasse, contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas, ao meu olhar, todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vagueei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro, o leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo, por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada e, com as bênçãos divinas, pude entoar o meu cântico de vitória.
Silenciou a nobre Diana, sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava a nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem, com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação, e tão grande é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas, por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. 39 Provas de paciência. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você, nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso, nesse terreno, é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando na Terra, olvidamos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico, quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates, quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais, quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo, nos grandes momentos. E ele era puro, Leonarda. Não desejo, de modo algum, induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso, depende a realização. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos, e assumiu compromissos graves e tornou à terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou-a, pouco a pouco, às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência, no entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância.
Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada e borrasca doméstica, lava-vaze em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes, mas, quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonarda em desespero e revolta, em razão da invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo, inquieto, e a residência, menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente, no repouso, vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo o que lhe não proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ouvia importantes preleções sobre humildade e coragem, costumando observar: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E, como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre. Muito consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar, todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas, sim, com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava-a com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos de amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina, sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora, assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda, carinhosa, cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente. Espantou-se Leonarda, ao ouvir as inesperadas considerações, e, com inexcedível desencanto, acentuou, triste, que diz: fui excessivamente provada. Mas não foi aprovada, explicou a amiga, serena. Vivi com a pobreza e a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia não guardou os ensinamentos. Sofri muito. Mas não aprendeu. E, porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar.